Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos pegar a nossa apostila, abrir na página 27 de História, Religião e Cultura. Na antiguidade, os rituais religiosos, eles estavam ligados às atividades do dia a dia, ao artesanato e à agricultura. Também eram usados para marcar o início e o fim de ciclos da vida, medir o tempo e na aplicação das justiças humanas e divina. Os principais rituais eram realizados pelos sacerdotes e a mumificação era um dos rituais mais importantes para os egípcios no Egito Antigo. Então, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso, usavam o processo de mumificação para preservar o corpo dos mortos. As tumbas, além de servirem para sepultar os corpos, eram abastecidas com bebidas, comidas e pertences da pessoa mumificada, por exemplo, as joias, as suas roupas, os animais de estimação e até de criados. Então, aqui na imagem vocês estão vendo, né? No Egito Antigo, quando as pessoas morriam, os corpos eram tratados com muito cuidado para que se mantivessem preservados. Depois de concluída a mumificação, as múmias eram colocadas em caixas conhecidas como sarcófagos. E quando os faraós morriam, eles eram sepultados em grandes túmulos. Um exemplo são as 3 pirâmides de Gizé, localizadas na atual cidade do Cairo. Essas pirâmides, elas tinham esse nome porque foram sepultados 3 faraós. Levam o nome de 3 faraós, que é o Quéops, Quefrem e Miquerinos. E essa pirâmide, ela foi construída 2.700 anos antes de Cristo. Na estrutura dessas construções foram utilizados blocos de pedras que pesavam muitas toneladas. Você sabia? Na última parte do processo da mumificação, os sacerdotes eles enrolavam o corpo do morto com um tecido. Os egípcios acreditavam que, depois de morrer, seriam julgados pelos deuses. Acreditavam ainda que o coração guardava as emoções. Por isso, após a morte, era pesado em uma balança. O coração das pessoas que foram boas durante a vida deveria ter o mesmo peso que de uma pluma. Plumas são aquelas peninhas, né? Bem leves, que a gente diz, usou um colar de plumas, de penas, coisas leves. Assim, essas pessoas, elas receberiam o direito de viver eternamente. Os canopos eram vasos aonde os egípcios guardavam alguns órgãos internos da pessoa mumificada, como os pulmões, o intestino e o fígado. Então, eram guardados dentro desses vasos. Vocês agora vão lá no material de apoio, vão encontrar um jogo, né? Vão fazer a trilha, a vida nas sociedades antigas. Vocês vão montar, ali tem os bonequinhos, né? Vão fazer de acordo com o que pede, dobrar e colar, e vão ter um dadinho e vão fazer. Então, se parar numa casa, construtores cavaram canais para irrigar plantações, avance 2 casas. Então, vence quem chegar até o final da trilha primeiro, ok? Boa brincadeira, uma boa aprendizagem. Vejam que são 2 folhas para vocês montarem o tabuleiro.
vai até o 7, né? Até chegar lá na sua cidade bem organizada. Beijos, boa tarefinha. Eu, historiador. Vamos observar essas duas imagens e vamos responder as questões a seguir, tá? Observem aqui nessa imagem, né? Olha aqui, ó, pesando o coraçãozinho. Papiro de Omifer. Julgamento da alma e pesagem do coração. A próxima. Aqui tem um deus deles, né? Vamos lá. Numere cada uma das partes do julgamento após a morte conforme o desenho a seguir, né? Conforme a descrição. Qual delas o coração está sendo pesado na balança, né? Então, essa daqui, então é a 1. Homem sendo apresentado ao deus Osíris. Então, aqui o deus Osíris, o homem está sendo apresentado. B. Identifique as imagens de acordo com estas instruções. Circule com o lápis azul o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado que a pluma. Então, o animal ele está à frente da balança, né? Representado por um leão com face de jacarés, né? Então, olha ali, ó, representado por um leão, a cabeça de jacarés e as ancas de um hipopótamo. Circule com lápis de cor vermelho o deus Osíris. Então, aqui está o deus Osíris, é representado na cor verde e está sentado no trono, né? Então, aqui é o deus Osíris. Escreva 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios em relação à morte. Então, os egípcios, eles acreditavam em vida após a morte, lembram? Os corpos eram mumificados para se manterem preservados para outra vida. A alma do morto, ela passava por um julgamento que podia conceder o direito da vida eterna, né? Então, as crenças sobre os rituais. Primeiro, os egípcios acreditavam em vida após a morte. Os corpos eram mumificados para se manterem preservados para outra vida. E a alma do morto era pesada, passava por um julgamento para ver se ela tinha o direito à vida eterna. Página 30. Decifre o enigma para descobrir qual o principal elemento para manter as tradições das primeiras sociedades humanas. Pinte somente as letras F, G, H e A. Depois desembaralhe as letras que sobraram para formar as respostas. Então, vocês vão pintar a F, a G, a H e a A. As que restarem, elas vão formar uma palavra, ok? Beijos e até a nossa próxima aulinha.